Olá, caros alunos e alunas, o meu nome é Pedro Luciano e é uma grande satisfação estarmos aqui acompanhando vocês nesse momento de correção das questões, onde nós iremos então trabalhar com as questões de direito penal, questões 59 a questão 64. Então sempre é aqui uma felicidade muito grande acompanhá-los e para nossa alegria também o que nós temos apresentado em sala, né, foi cobrado nesse exame, que inclusive das últimas provas que nós temos acompanhado foi um exame, podemos dizer, um exame relativamente fácil, né? Então não trouxe maior complexidade. Então já quero oportunamente mandar um abraço para o nosso colega professor Thiago Kaspchak, que está nos acompanhando aqui. Estamos já ansiosos justamente com essa alegria, com essa satisfação em passar para vocês as questões de penal e de processo penal. Então vamos lá. A questão 59 trabalha, então, com um relacionamento amoroso entre Mário, de 45 anos, e Joana, de 14 anos. Tá? Após esse relacionamento, houve, então, relações sexuais consentidas e o pai de Joana não aceita a situação e procura a delegacia, esclarecendo, olhem bem, esclarecendo que o casal se conhecera no dia do aniversário de 14 anos de sua filha. Então, aqui já fica uma questão respondida, né, pela sua última linha do enunciado, porque se ela tem 14 anos, ou melhor dizendo, se eles se conheceram, né, com 14 anos, ela já tem capacidade para consentir. Então, que é a questão que poderia se trabalhar com um possível crime de estupro de vulnerável. Vejo como esta matéria tem sido cobrada de forma recorrente nos últimos exames. Então, considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Mário é atípica em razão do consentimento da ofendida. O que seria interessante destacar agora é que teríamos na letra A conduta considerada atípica em razão do consentimento da ofendida, e a letra C, colocando a conduta como típica, mas justificada. Então, talvez essa seria uma dúvida do aluno. Então, lembramos que o consentimento do ofendido, em regra, ele se enquadra como uma causa de exclusão da antijuridicidade, sim. Mas, especificamente em tipos penais em que o consentimento da vítima é uma elementar típica, como é o caso do estupro, então, nesse caso, o consentimento da ofendida exclui a própria tipicidade, por isso a questão correta, a alternativa correta na questão 59 é a letra A. Seguindo, então, para a questão 60 agora. Aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtraiu de um sítio diversas ferramentas de valor considerável, conduta não assistida por quem quer que seja. No dia seguinte, o proprietário Antônio verifica a falta das coisas subtraídas, resolvendo se dirigir à delegacia da cidade. Após efetuar o devido registro, quando retornava para o sítio, Antônio avistou Francisco caminhando com diversas ferramentas em um carrinho. Constatando que se tratavam dos bens dele subtraídos no dia anterior, resolve fazer a abordagem, logo dizendo ser proprietário dos objetos. Vindo Francisco para garantir a impunidade do crime anterior, grife, então, justamente esse ponto, né? A desferir um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe lesões que foram causa de sua morte. Apesar de tentar fugir em seguida, Francisco foi preso por policiais que passavam pelo local, sendo as coisas recuperadas, ficando constatado o falecimento do lesado. Revoltada, a família de Antônio o procura, demonstrando interesse em sua atuação como assistente de acusação e afirmando a existência de dúvidas sobre a capitulação da conduta do agente. Então, considerando o fato narrado, o advogado esclarece que a conduta de Francisco configura o crime primeiro, então, furto consumado, não há que se falar aqui em tentativa, obviamente já a situação ocorria no outro dia, esse encontro, então, entre autor e vítima, e homicídio, obviamente, também homicídio qualificado. Então, furto consumado e homicídio qualificado, letra D, de jeans, como nós sempre brincamos em sala de aula. Então, questão 60, letra D. Com relação à consumação do furto, acredito que não há dúvida alguma, mas lembramos que existe, né, uma qualificadora no homicídio, que é justamente o que nós encontramos enunciado para garantir a impunidade do crime anterior, que é previsto, então, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Tudo bem? Então, questão 60, letra D. Uma questão simples, não traz maior dificuldade. Questão 61 trabalha com uma lei especial, a Lei Maria da Penha. É interessante que há um tempo, né, essa lei não era cobrada,
E agora eles colocam uma questão específica, né, sobre uma lei especial, mas é uma questão que, em que pese a Lei Maria da Penha, né, envolver ali uma matéria de extrema importância, eles pontearam um assunto que é bem simples, que diz respeito à própria incidência, o âmbito de incidência da Lei Maria da Penha, que eu acredito seja de conhecimento de todos. Tá? Então, a Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral e patrimonial, desde que o crime seja cometido no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação íntima de afeto. Diante desse quadro, após agredir a sua antiga companheira porque ela não quis retomar o relacionamento encerrado, causando lesões leves, Jorge o procura para saber se sua conduta fará incidir as regras da Lei 11.340/06, que é a Lei Maria da Penha. Então, considerando o que foi acima destacado, você como advogado irá esclarecê-lo de que, letra C, a agressão do companheiro contra a companheira, mesmo cessado o relacionamento, mas que ocorra em decorrência dele, como se verifica no presente caso, caracteriza a violência doméstica e autoriza, então, a incidência da Lei Maria da Penha. Então, questão 61, letra C, eu acho interessante nós lembrarmos que a letra A fala, né, em infração de menor potencial ofensivo. Veja, um assunto extremamente batido, né, que quando nós temos a incidência da Lei Maria da Penha, nós afastamos a lei dos juizados. Né? Outro ponto trabalha aqui com a indispensável, né, existência da coabitação, também é um assunto que sempre é comentado, não se exige, né, nesse caso, que a coabitação, então fica de forma bem simples. Na questão 61, a letra C, a alternativa C, então, como alternativa correta. Passando agora para a questão 62, então, nós iremos trabalhar com crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. Já faz um bom tempo que este crime não é cobrado, só que em que pese, então, essa matéria não ter sido destacada já pela ordem, não ter sido cobrada pela ordem, pela banca, né, há um tempo, o que eles pontearam nessa questão é algo extremamente simples, como vocês podem ver. Então, Guilherme, funcionário público de determinada repartição pública do Estado do Paraná, enquanto organizava os arquivos de sua repartição, acabou por desatenção, atenção, grifa lá quem está com a prova, então, por desatenção, jogando ao lixo, juntamente com materiais inúteis, um importante livro oficial que veio a se perder. Considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Guilherme, então, primeiro fala em prevaricação, veja, não tem nada a ver com prevaricação, porque nós não falamos em nenhum momento interesse ou sentimento pessoal. Tá? Depois, letra B, configura a situação atípica, certo? Então é a letra B a correta, porque o artigo 314, que trabalha com o crime de destruição de um documento público, de um edital, de um livro, enfim, ele só é previsto na forma dolosa. E o próprio enunciado esclarece que esta destruição desse livro oficial ocorreu por desatenção. Então, quando nós trabalhamos com um crime culposo, nós lembramos sempre que um crime culposo ele ocorre pela inobservância, um dever de cuidado que é exigido, né? Ou pela falta de cuidado, por uma ação descuidada, que os alunos sempre memorizam a ideia então da negligência, imperícia, imprudência, porque são as modalidades de culpa trabalhadas pelo Código Penal. Então, a questão aqui, 62, letra B, configura a situação atípica. Questão C, né, a letra C fala em crime de condescendência criminosa, veja que não tem relação alguma com esse crime. E a letra D fala então em crime de extravio sem ação ou inutilização de livro ou documento, que seria o 314, sendo previsto somente na forma dolosa. Então, por isso a conduta do Guilherme é uma conduta atípica. Tudo bem, pessoal? Vejam que as questões não trazem maior complexidade para a nossa felicidade. Assuntos, né, que são abordados em sala de aula têm sido verificados aqui nas provas. Questão 63 agora trabalha com parte especial e também com parte geral, especificamente com a teoria do erro. Então vamos lá. Wellington pretendia matar Ronaldo, camisa 10 e melhor jogador do futebol do time bola cheia, seu adversário. No momento, então, que ele vai efetuar essa conduta, acreditando ser Ronaldo, ele efetua diversos disparos de arma de fogo, mas, na verdade, aquele que vestia a camisa 10 era Rodrigo, adolescente que substituíra Ronaldo naquele jogo.
Em virtude dos disparos, Rodrigo faleceu. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o crime cometido por Wellington. Então nós temos aqui uma situação interessante, letras A, B, C e D. Letra D já fala em tentativa de homicídio, você já arrisca, né, de início essa. Vamos, né, mudar até um pouquinho a sistemática de trás para frente. Agora tentativa, obviamente, não é, né? E a dúvida que poderia ficar então é dos alunos trabalhando com Wellington, respondendo por homicídio consumado, sobre as características de Ronaldo, obviamente, porque o enunciado inicia já dizendo que Wellington pretendia matar Ronaldo, então uma conduta dolosa de homicídio, dirigindo-se a Ronaldo. Então ele responde por homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo. E isso se verifica tanto na letra A quanto na letra C. Só que a diferença é que na letra A nós encontramos o erro de execução e a letra C, o erro sobre a pessoa, o erro in persona. Então notem que nesta situação da questão 63, a conduta ela é executada perfeitamente. Então por isso que não se trata de um erro de execução. O erro recai sobre a identidade, né, do sujeito, no caso, que aqui atingiu-se, né, como é que está aqui? Atingiu-se o adolescente, acreditando-se matar Ronaldo. Então a letra correta é a letra C. Homicídio consumado, considerando-se as características de Ronaldo, pois houve erro sobre a pessoa. Então não se trata de erro de execução. Questão 63, letra C. E finalizando a questão 64, então traz um assunto envolvendo a teoria da pena, né? Bem importante aqui, trabalhando com a dosimetria, acompanhe. Questão 64. Rafael foi condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses, tendo a sentença transitada em julgado em 10 de fevereiro de 2008. Após cumprir 2 anos e 6 meses de pena, obteve livramento condicional em 10 de 8 de 2010, sendo o mesmo cumprido com correção e a pena extinta em 10 de 8 de 2012. Então lembre-se, a pena extinta em 10 de 8 de 2012. Em 15 de setembro de 2015, Rafael pratica novo crime, dessa vez de roubo, atenção, grife também, de roubo, tendo como vítima a senhora de 60 anos de idade, circunstância que era de seu conhecimento. 2 dias depois, arrependido antes da denúncia, reparou integralmente o dano causado. Na sentença, o magistrado condenou o acusado, reconhecendo a existência de 2 agravantes pela reincidência e idade da vítima, além de não reconhecer o arrependimento posterior. Então, o advogado de Rafael deverá pleitear 2 pontos. Vamos então, letra A, B, C e D. Como correta, a letra C. Porque acompanhe, letra A trabalha com reconhecimento do arrependimento posterior. E como se trata de um crime com violência ou grave à pessoa, porque é um crime de roubo, nós não podemos falar em arrependimento posterior. Então, a letra A está errada, né? A letra B fala no reconhecimento tentativa. Claro que se o crime aconteceu e antes, né, arrependido, mas antes, 2 dias, né, depois e antes da denúncia, ele entrega o objeto, não há que se falar em tentativa. Então aqui, claro, fica uma situação nitidamente absurda, né? Letra C, o afastamento da agravante pela idade da vítima. Então esta é a questão que entendemos, a questão correta, porque de acordo com o artigo 61, que traz o rol de agravantes, acompanhe lá no Código Penal, o artigo 61, inciso 2º, letra H, nós temos que incide uma agravante quando a vítima possui mais de 60 anos. E o enunciado diz que ela tem 60 anos. Então poderia se alegar que ela tem, se ela tivesse 60 anos em um dia, já é mais de 60 anos. Mas acompanhe que a letra D fala do afastamento do agravante da reincidência. E não há que se falar em afastar a reincidência, porque se a primeira pena foi extinta em 2012 e ele comete o crime em 2015, é claro que fica caracterizada a reincidência. Então entendemos que na questão 64 a correta é a letra C. Então afastamento da agravante pela idade da vítima. Então são essas as questões que nós temos de direito penal e, né, desejamos aí já a preparação para vocês para a segunda fase, né, que tenham ido muito bem, que tenham tido um bom desempenho nessa prova. Tudo bem, pessoal? Conte conosco então agora para a próxima fase. Um abraço, rumo à aprovação. Até mais!